Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Você está no quadro Corrida a Corrida do GP Total. Estamos no ano de 1985 e chegamos à segunda metade dessa temporada que aconteceu exatamente 40 anos atrás. Chegamos ao Grande Prêmio da Alemanha, que não foi disputado em Hockenheim, foi disputado em Nürburgring, pista Grand Prix, que tinha sido inaugurada um ano antes com aquela corrida, exibição e vitória de Ayrton Senna. Senna vinha de uma primeira metade de 85 com só 9 pontos conquistados e um fim de semana bastante problemático na parte de treinos. A temporada vinha com uma disputa muito ferrenha entre Michele Alboreto e Alain Prost nos pontos, Ferrari versus McLaren. Alguns desempenhos muito importantes de Keke Rosberg, apesar de nenhuma vitória. A brilhante vitória de Nelson Piquet na França, e esse era o quadro que você tinha, aquela vitória do Hélio de Angelis no Grande Prêmio de San Marino, aquela coisa toda, e a abertura da segunda metade. E para a gente falar um pouco mais sobre o que aconteceu nessa corrida excepcionalmente em Nürburgring, sediando o Grande Prêmio da Alemanha, estou aqui com o meu companheiro de sempre, Márcio Madeira da Cunha, para a gente falar um pouco sobre essa corrida. Abriu a segunda metade da temporada e vamos falar um pouco sobre as coisas que aconteciam, as novidades, o que a Fórmula 1 trazia para essa segunda metade de ano. Só para lembrar, na verdade, o que é que ganhou em Detroit, né? Teve aquela vitória lá em Detroit. Perdão, tem razão. Sim, essa corrida tem vários pontos de interesse, né? Para começar, foi a primeira vez que a gente viu uma câmera on-board na transmissão do GP, ainda precária, a câmera. Isso é uma pressão, de certa forma, que a própria kart, né, a Indy, estava colocando, porque a Indy estava muito à frente da Fórmula 1 nesse aspecto. E a título de experimento, né, autorizou-se que a Renault inscrevesse um terceiro carro, excepcionalmente largaram 27 carros. François Resnaud, né, assumiu o terceiro cockpit da Renault para poder levar a gente na carona ali. Foi a primeira vez que teve uma câmera on-board. E foi a última vez, o Lucas lembrou bem disso aqui, antes de a gente começar a gravar, a última vez que uma equipe correu com 3 carros no mesmo Grande Prêmio. É curioso como o Ayrton, no início da carreira dele, ele pilotou muitas vezes, né, nessa pista. Pilotou com o Mercedes 190, pilotou no Endurance, pilotou na própria Fórmula 1 em 84, voltou em 85. Era uma pista que estava sendo muito utilizada nesse período, né, assim, logo depois da inauguração desse traçado menor, né, o traçado do Grand Prix. A pista vinha sendo muito utilizada naquele período, né. A câmera aí, ó. É o detalhe que a gente vai ver só em 1989, aquela câmera em formato de aba, que é aquela câmera compacta. A gente só vai ver aquela câmera que seria definitiva, digamos assim, o layout definitivo dela físico, a gente só veria na temporada de 89, mas aí já nos primeiros experimentos, e claro, né, a gente sabendo o quanto era importante levar cada vez mais uma experiência imersiva do espectador para aquelas corridas, né? A gente teve um qualifying que teve como principal questão a chuva no sábado, ou seja, ninguém melhorou, e acabaram valendo os treinos da sexta-feira. E, na verdade, na sexta-feira, por exemplo, a gente sempre, quando vai falar de classificação, começa pelo Ayrton, porque ele era o conjunto mais forte. Ele com a Lotus, a Renault, era o conjunto mais forte de classificação daquele ano. Então, teoricamente, se ele não faz a pole, é porque alguma coisa aconteceu, né? E o que aconteceu? Ele foi para a pista, fez o melhor tempo na primeira tentativa, depois ele foi caindo, né, à medida que outros conjuntos foram para a pista. E quando ele estava em quinto, ele foi fazer a segunda tentativa dele, mas um pedaço de uma arruela se alojou numa válvula. E ele perdeu a segunda tentativa dele, então não conseguiu melhorar, ficou com o quinto tempo. E no sábado choveu. Então, mas é curioso, porque a gente vai ver logo daqui a pouquinho, quer dizer, se em Silverstone ele largou em quarto por uma série de problemas que a gente viu aqui também, e pulou de quarto para primeiro na largada, numa das melhores largadas da vida dele. Na Alemanha ele pulou de quinto para primeiro, era uma fase que ele estava realmente largando muito bem, né? E fez aquela que provavelmente foi a largada mais impressionante da carreira dele. Pode ter tido outras até eventualmente melhores, a própria França 89, que ele parte de segundo e
e abre mais de 3 carros. Poxa, até quando o Gugelmin faz aquele strike lá e depois vai para a segunda largada, houve grandes largadas dele na partir da primeira posição, da primeira fila, mas em termos de grande posição, essa foi certamente a mais impressionante. E, bom, e é curioso, porque quando ele parte da quinta colocação e assume a liderança na largada, era de novo a repetição do pesadelo de muita gente, daquele piloto que é descendente, que é defensor de posição, e de novo ele estava na frente, e é curioso que você vê que na primeira volta o Keck não tinha paciência nenhuma mais ali, sabe? O Keck estava realmente sem paciência. Você vê que ele vai para cima do Ayrton e ele bota um boost no máximo ali, assim, realmente sem paciência para se livrar do Ayrton logo no início, e na verdade o que é que talvez não esperasse é que o Ayrton nessa prova era um Ayrton já diferente. Ele de novo não vai terminar, vai ser o 8º abandono em 9 corridas pela Lotus, o ponto mais baixo da carreira dele em termos de resultado, até mais baixo do que a Toleman, inclusive. Só que é curioso porque a crise em Silverstone foi tão grande, naquela questão que a gente já viu dos sensores de temperatura no escapamento esquerdo, que deixou de funcionar e fez com que a mistura ficasse muito enriquecida e o combustível acabasse faltando 6 voltas para o fim. E ele e Peter Ward tiveram que absorver esse desgaste, porque era uma questão estratégica que a Renault não queria divulgar. Então isso causou uma crise tão grande que a Lotus passou, a partir desse GP, a incorporar, você também tem foto disso, né, Lucas? O marcador, um pager. Tem um pagerzinho, que ele não dava ainda qual era o ritmo que você tinha que usar, que você tinha que andar, era muito limitado. Pra ter uma ideia, a primeira leitura que o Ayrton recebe de fato de se tinha economizado combustível ou não foi depois de 10 voltas, mas a Lotus estreou a partir dessa corrida o rádio bidirecional, quer dizer, o Ayrton conseguia falar com a equipe conseguia falar com a Ayrton dentro do carro durante a corrida, foi a estreia, e esse pager que dava algumas informações sobre o consumo. Então, o Ayrton estava determinado a completar essa prova. Então, ele não resistiu ao Keck, como o Keck talvez imaginasse. O Keck vai para cima, alucinado na primeira volta. Tem a foto. Tem aí no detalhe aquela caixinha prateada que era esse marcador que fazia uma leitura ainda muito rudimentar, mas que já era muito melhor do que o sistema que a Renault estava usando até então, né? Que fazia com que qualquer tipo de interferência causasse aí o desastre, como por exemplo foi lá em Silverstone. Eu quero voltar a foto da largada, porque eu gosto muito dessa foto, na verdade. Ela, bom, primeiro pelo colorido da foto, mas porque, me perdoem os ambientalistas, mas essa nuvem escura no meio representa toda a cavalaria despejada num só momento. A gente percebe aí o quanto esses carros, infelizmente, né, falando, eles eram muito poluidores, sim, queimavam uma gasolina super densa, mas é o retrato de uma era. Eu gosto por ser o retrato de uma era, uma era tão interessante. Dá para ver no destaque realmente o Ayrton partindo para cima, ele já tomando a linha de dentro, levando em consideração que a curva era para a direita, a gente está espelhado aqui em relação à curva, claro, né? A gente está num plano de frente. As duas Williams no canto da direita. Deixa eu voltar aqui a foto. Tirei. O Alboreto, que vai dar um mergulho, a gente já vai falar sobre isso. A corrida do Alboreto é interessante. A gente consegue ver facilmente aí as duas McLaren, o Nelson andando no meio aqui, duas Ligier, a Renault aqui, uma Renault que é do També, a do Warwick está mais para trás, e aqui a gente tem o terceiro carro da Renault com o François Esnault, o carro, a Brabham 8, que foi para o Mark Surer, que foi o substituto dele, e aí você se pergunta, fala assim, mas cadê o pole position? Quem foi o pole position? O pole position está aqui atrás, Theo Fabi, conquistou a única pole da Toleman. Antes da gente entrar para o andamento da corrida em si, vale a pena a gente falar um pouco sobre Theo Fabi, sobre Toleman, porque afinal de contas a gente teve todo aquele ápice ao fim de 1984 do que foi a equipe Toleman, o pódio do Ayrton no Estoril, naquela
vitória, né, o tricampeonato do Lauda, e aquele pesadelo, né, o céu e o inferno sem escalas, eles ficam sem pneus para 1985, estreiam de maneira muito improvisada só em Mônaco, com um contrato de pneus da Pirelli vindo da equipe Spirit, que tinha encerrado as suas atividades. A Benetton faz ali uma barganha, ela oferece para a Toleman um contrato de pneus em troca dela tomar a equipe até o fim do ano. Isso aí tem uma cadeia de fatos, tem uma cadeia de fatos super interessante, não perde o fio da meada. Vale a pena a gente falar sobre isso, porque é uma pole que mostra que aquela equipe que foi tão bem em 84, ela ainda estava lá. Ela não estava conseguindo os resultados desejados, mas estava ali, estava presente e tinha muita gente boa ali. O potencial do Roy Byrne era evidente, né? O chassi sempre revolucionário, sempre muito bem resolvido, muito bem norteado, né? E a equipe, como você falou, ela, tinha ela adquiriu muito momento ao longo de 84, e se aquele pacote continuasse, Toleman, Michelin, Ayrton Senna para 85, provavelmente era um conjunto que o desempenho não ia ficar muito abaixo do que ficou do Senna na Lotus. Ele não ia fazer as poles que fez com a mesma frequência, mas assim, era um conjunto que vinha realmente crescendo e estava muito, muito forte. Perdeu a Ayrton, perdeu os pneus Michelin, mas ainda assim consegue uma pole com o Theo Fabio. E o Theo Fabio começa aí a tal da maldição de largar de fazer a pole e nunca liderar uma volta no Grande Prêmio, né? Ele faria 3 poles na carreira e nunca lideraria uma volta, né? E assim, olha como é que é interessante as coisas. Se o René Arnoux não tivesse sido defenestrado da Ferrari após o GP Brasil, e se a Toleman não tivesse liberado o Stefan Johansson para assumir o segundo cockpit da Ferrari, abrindo aí a vaga do Theo Fabio, e por causa do Theo Fabio, da presença do piloto italiano, surgiu o interesse da Benetton para poder patrocinar e eventualmente adquirir a Toleman. A Benetton não teria investido todo o dinheiro que investiu para comprar o spoiler da equipe Spirit e interessada no contrato de fornecimento de pneus da Pirelli. Então tudo isso aconteceu, em essência, porque o Arnoux foi demitido após o GP do Brasil. Quer dizer, foi uma cadeia de fatos que redundou na contratação do Theo Fabio. Até o Moreno era um piloto desejado pela parte técnica da equipe, mas logisticamente, para tudo se resolver, o Theo Fabio foi um pacote muito que juntou todas as conveniências ali e entregou desempenho também. É bom que se diga, porque ele fez essa pole, faria mais 2 no ano seguinte. Então o chassi realmente era muito bom, tinha um bico revolucionário, principalmente na parte de baixo, a parte que a gente não vê, mas ele tinha uma parte revolucionária ali que acabou sendo copiada por muitos outros carros também. E é curioso isso, que o Theo Fabio faria realmente essas 3 poles e jamais conseguiria liderar uma única volta, né? Isso começa nesse grande prêmio. E como estava falando, quer dizer, o Keck vai para cima de forma muito decidida para o Ayrton, né, logo na primeira volta. O Ayrton não resiste, porque ele estava, até ele ter a primeira leitura dos dados de combustível, que só vai acontecer na volta 10, ele estava totalmente em modo economia, e aí na 10ª volta ele recebe um relatório da equipe de que ele tinha conseguido economizar 4 litros de combustível. Então a partir da 11ª volta ele começa a pressionar. É uma corrida bem interessante de se ver também tem na internet. É bem interessante de ver, porque o Ayrton está nitidamente muito diferente do que estava, né, nas corridas pós-Estoril, de querer ficar na liderança a qualquer custo e tudo mais. Não, ele estava nessa aí, depois de tantos abandonos, ele queria levar o carro até o fim. E a partir da 11ª volta ele começa a apertar. E começa a correr atrás do Keck, alcança o Keck, chega a tentar uma ultrapassagem naquela curva de retorno, né, na parte extrema do circuito, tem aquele curvão à direita, ele mergulha ali, o Keck fecha numa volta, não sei se é a 15ª, acredito que seja a 15ª volta, e na volta seguinte o Ayrton concretiza a ultrapassagem lá e passa. E assume a liderança, e aí fica na liderança. Era uma vitória teoricamente tranquila para o Ayrton. Ele estava pela primeira vez no ano, ele estava correndo sabendo quanto de combustível estava gastando, quanto de combustível ele tinha. Estava com a corrida na mão, realmente. Não estava forçando, tinha reserva. Mas aí tem uma quebra de homocinético. E é engraçado que essa quebra de homocinética foi rastreada também, que teve a ver com uma das atualizações do carro, que ele acabou tendo essa quebra. Mas a partir desse grande prêmio,
Ele ainda vai ter um susto ainda na Áustria, a gente vai ver depois, mas ele entra num período de muita regularidade, de somar muitos pontos. Mas esse saldo inicial, 9 corridas e só um resultado. Esse é o único resultado da vitória no Estoril. Um período de muito contraste entre desempenho, sempre liderando, sempre ponteando, mas sempre ficando pelo caminho. Um período de contraste absurdo entre o desempenho que ele entregava e os resultados que foi somando. Sim, também vale dizer que ali estava se formando uma rixa muito forte entre Rosberg e Senna. A luta deles no Nürburgring foi bastante dura e a gente ia ver essa luta dura de maneira recorrente nessa segunda metade, inclusive com trocação de tinta entre os dois e um jogo mais duro que a gente não estava acostumado a ver na Fórmula 1. Isso realmente traz uma mudança. Mas enquanto os dois estavam ali numa briga, estava chegando o Alboreto, e vale a pena a gente colocar aqui uma outra foto, que é da largada, que é justamente o momento em que o Alboreto faz um mergulho, faz um dive bomb ali, frita os pneus, e ele acaba se chocando de maneira tanto desastrada com o Stefan Johansson, que tem um pneu furado e acaba tendo a corrida absolutamente comprometida. Enquanto o Alboreto seguiu em frente, hoje em dia isso geraria até punição, se a gente fosse falar, né, faz a leitura do que seria isso em 2025, provavelmente até seria punido, mas ali era tudo choque de corrida. Ele seguiu e ficou atrás dessa turma até o abandono do Ayrton. E aí segue você. Essa acabou sendo a última vitória do Alboreto também, né? A última vitória do piloto italiano pela Ferrari. Foi uma corrida que teve todas essas marcas, né? Essas marcas históricas aí. No caso do Johansson, é curioso, né? Que realmente o Johansson tinha tudo para fazer a melhor prova dele no ano. Tava com o carro assim, muito bem acertado e enfim, essas histórias se cruzam, né? O Johansson depois vai também tirar uma vitória do Ayrton na Hungria em 89, e ele tinha sido companheiro do Ayrton na Toleman no final de 84, eram caminhos que se cruzavam muito, né? E você falou de trocar tinta, né? O Alboreto e o Ayrton já tinham tido assim, um episódio nos treinos em Mônaco, em que o Alboreto jogou o Ayrton na rascaça, ficou chateado e jogou ele no guarda-reio. E ele com o Keck, a escalada vai ficando realmente cada vez maior, né? Só vai ficando mais dura. A gente vai ver em Brands Hatch a coisa escalar e, sobretudo, na Austrália, que foge total. Na Austrália é uma corrida que parece aqueles filmes da era inicial do cinema. Foi Chaplin, meio né? Mad Max, foi alguma coisa meio, enfim. Foi isso. Mas assim, essa corrida é muito interessante nesse aspecto, que a Ferrari realmente estava com um bom acerto para os dois pilotos. O Alboreto foi um bocado atabalhoado nessa tentativa inicial dele de ultrapassar o companheiro de equipe. Acabou vencendo a prova, mas era uma corrida que a Ferrari tinha condições até de fazer uma dobradinha. Ela estava pronta para isso, e foi o canto do cisne. Foi o último momento em que a Ferrari realmente se colocou como postulante ao título de pilotos, sobretudo. E foi uma prova que deu uma impressão errada sobre esse aspecto, porque primeiro a Lotus investiu tanto, a Renault investiu tanto em botar a Lotus em condições do Ayrton ter uma referência quanto ao ritmo e poder levar até o fim, mas no entanto acabou, quando estava liderando com a vitória tranquila, teve essa situação como cinética. O Keck também, eu não lembro agora se o Keck abandona, acredito que sim, eu deve ter como verificar aí. Mas o Alboreto tinha um ótimo... Oi? Falha de freios. Por volta da volta 60 ele abandona. O Alboreto E a gente ainda teve um outro momento raro nessa corrida, que foi uma rodada do Alan Prost, enquanto perseguiu o Alboreto. Porque ele não tinha ritmo para pegar a Ferrari nesse fim de semana. A Ferrari estava com o carro muito bem acertado, e, como você falou, podia ter sido até uma dobradinha, até com o Johansson na frente. Não fosse o
o problema da largada, o erro do Alboreto. A Ferrari ela levava uma vantagem de já correr de Goodyear, né, anteriormente. Então ela tinha bons acertos já para algumas pistas assim com a Goodyear. Sempre é bom lembrar que Brabham, que McLaren vinham de Michelin, né, então elas não tinham ainda tanta familiaridade com o pneu Goodyear quanto a Ferrari tinha. Isso no início do ano, né, creio que tenha sido um fator assim de um dos fatores a mais que contribuíram além do ótimo projeto da Ferrari, mas pro excelente desempenho do Alboreto no início da temporada. E nesse momento ele vinha perdendo força, né, o Prost vinha crescendo no campeonato e todo mundo apostava nessa virada, mas nessa corrida foi o momento em que o Alboreto esteve mais próximo de ser campeão mundial na carreira dele, o momento em que ele esteve mais perto de realmente se firmar como a promessa que era, e a gente lembra do final mais melancólico da carreira do Alboreto. É fácil esquecer que ele foi realmente um grande piloto em 85, teve grandes momentos, teve atuações muito fortes, e essa a gente pode dizer que provavelmente foi a última delas, foi a última grande atuação dele. Ele teve depois uma ótima corrida ainda com a TIR em 89 no México, teve algumas outras boas atuações, mas assim, o Alboreto vencedor, ele correspondendo à promessa que ele era, né, isso acaba nessa corrida, que é uma corrida de muitas efemérides, né, muitas marcas aí. E como falei, a Ferrari podia ter provavelmente feito uma dobradinha, porque o Johansson era difícil ele largar bem, era difícil ele bem na classificação, mas ele geralmente tinha um bom ritmo de prova, ele vinha subindo. E nessa corrida, por acaso, ele estava numa posição boa, né, você viu que ele estava entre os primeiros ali, disputando até a liderança junto com o Keck e com a Ayrton, naquela largada. E, enfim, acaba sendo abarroado pelo Alboreto aí na primeira curva. Também podemos A falar do gente tem Manfred uma Hülkenberg. situação. Então, a gente tem uma situação que o Alboreto estava com 46 pontos contra 41 do Prost, ou seja, ainda estava na frente, ou seja, nona rodada da temporada, e o Alboreto lá na frente, os dois se distanciando bastante do Hélio De Angelis, que era o terceiro com só 26 pontos, ou seja, o Alboreto aí já livrava 20 em relação ao terceiro colocado, que é que Rosberg 18 pontos, a Stephanie Johansson 16. A Ferrari estava 20 pontos à frente da McLaren, que também ficaria com o título de construtores ao fim do ano, não estou falando nenhum spoiler aqui, mas vinha de 65 contra 46, estou arredondando aqui, e a Lotus apenas com 35 pontos, muito em parte por causa do péssimo desempenho de pontos do Ayrton na primeira metade da temporada. O Williams vinha com 24 pontos e a Renault ainda com os mesmos 15, que vinha de muito tempo. A Renault vindo de algumas pontuações interessantes ali no comecinho da temporada, inclusive pódio também em Portugal e tudo mais. Mas e essa corrida acabou dando essa impressão de que o Alboreto seria, né, a Ferrari iria ter esse crescimento, e a gente sabe que a segunda metade ela acaba se desenvolvendo de maneira muito diferente. Vale a pena para a gente fechar aqui, falar que o Jacques Laffite conseguiu uma ótima terceira colocação com a Ligier, ele que não ia para o pódio desde 1981, que ele pegou tempos difíceis aí de Ligier em 82, aí 83 e 84 ele pilotou pela Williams sem pódio, foram dois desempenhos muito fracos, e a gente estava vendo aí um Jacques Laffite revigorado vindo com a Ligier. Completaram os 6 primeiros o Thierry Boutsen com a Arrows, quinto lugar para o Niki Lauda, uma rara pontuação dele em 85, porque ele estava tendo bastante problema, ele teve um problema de pitch que atrasou ele teve um ritmo muito forte durante a prova, mas não ia conseguir pegar os líderes, tanto que marca a melhor volta da prova, e você tem a sexta colocação para o Nigel Mansell, esses 6 aí completando o Grande Prêmio da Alemanha. Próxima etapa, Grande Prêmio da Áustria. Foi a última prova do Manfred Hülkenberg, né? Também a gente vale pontuar isso. Que a gente, em 85, a Fórmula 1 perdeu 2 pilotos em 85, mas não em corrida de Fórmula 1. Perdeu e os 2 alemães, né, em intervalo de 20 dias de diferença. E foram o Manfred Hülkenberg, que também tinha talento e, sobretudo, mostrava esse talento em categorias de endurance e outras provas.
E o Stefan Bellof, que um dos maiores talentos daquela geração, uma perda enorme em termos esportivos, um piloto excelente de chuva, excelente também nos protótipos, né? Lendária a volta que ele fez, o recorde dele no Nordschleife, no Nürburgring. E essas duas perdas acontecem no intervalo de poucos dias, atrasando certamente as vitórias da Alemanha na Fórmula 1. E é curioso que o Hülkenberg depois volta, o sobrenome Hülkenberg volta à Fórmula 1 com o Joaquim, o irmão dele, né? E com o Marcos Hülkenberg também, que faz uma corrida isolada no GP de Nürburgring, inclusive, E Nürburgring mesmo. em Ele 2007. lidera sob uma circunstância muito louca, né? O Manfred, que morre numa corrida do Mundial de Endurance no Canadá, ele estava lá com um Porsche 956, uma batida muito forte, e que realmente ele não teve a menor chance de sobrevivência. Lembrando que naquele tempo aqueles carros do grupo C eram muito fortes, muito potentes, muito downforce, então eles faziam curva de maneira muito rápida e qualquer tipo de problema de pneu, de suspensão, você realmente virava passageiro e você estava ali num carro que era mais pesado, com Fórmula 1, com muito mais energia, porque era mais pesado, e apesar de ter uma estrutura monocoque, não era, o Porsche 956, por exemplo, ele não era todo em carbono, né? Os protótipos do grupo C ainda usavam predominantemente alumínio, existiam partes em carbono do carro, mas que não eram tão avançadas quanto é nos monocoques de Fórmula 1, tanto que logo depois você vai ter a Porsche lançando o Porsche 962, que é uma variação do 956, justamente para ter um pouco mais de área frontal para o piloto, uma modificação muito mais interna, estrutural e de monocoque, do que a parte externa em si. A gente consegue ver pouca diferença entre os dois, é só realmente uma derivação, mas certamente o choque, o acidente ocorrido com o Manfred Hülkenberg fez com que a Porsche acelerasse a produção do 962, já com essa mudança, com um habitáculo um pouco diferente, um pouco mais de área frontal, claro, acaba sendo um pouco mais seguro. Continuem com a gente no nosso GP Total Corrida a Corrida, esse nosso novo formato, temporada 1985, próximo grande prêmio, GP da Áustria, também tem muito detalhe interessante e muita coisa para a gente contar. Até a próxima!